2 gols de Matheus Cunha e mais uma grande atuação de Vinícius Júnior. O Brasil aproveita o adversário fraco, joga muito bem e vence por 3-0 o Haiti na Copa do Mundo. Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de Brasil 3, Haiti 0 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em que o Brasil aproveita o adversário fraco e consegue restabelecer confiança do último jogo contra Marrocos, que foi um jogo muito difícil que terminou em empate. Tivemos muitas notícias ruins no último sábado, mas hoje tivemos muitas boas. Mas também a gente só não pode se iludir. Nossa, ganhou de 3-0 do Haiti, agora vem o Hexa. Também não é bem assim. E no próximo quarta-feira a gente tem mais um jogo difícil que é contra a Escócia. Então hoje vamos analisar esse jogo, 2 gols do Matheus Cunha, mais uma grande atuação de Vinícius Júnior e muitas coisas boas pra gente falar. Bora analisar esse jogo, mas antes disso já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque aqui eles vão ficar aprendendo de tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo, não só com o Brasil, mas também com as outras seleções. Então é isso, e bora começar. Esse era um jogo que a gente já esperava que ia ser muito mais fácil do que o jogo no último sábado contra Marrocos. Marrocos era uma seleção muito mais qualificada e que está no top 10 do ranking da FIFA, na verdade no top 7, só uma posição atrás da nossa seleção brasileira. Então a gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil contra Marrocos no último sábado e hoje um jogo muito mais fácil, que o Brasil ia tomar conta do jogo. E graças a Deus que foi o que aconteceu. O Brasil joga muito bem e vence o Haiti. Com isso, a seleção brasileira vinha para campo com 2 mudanças com base no último jogo contra Marrocos. Vinha com Alisson no gol, Danilo na lateral direita ao invés do Ibanhas, Douglas Santos na lateral esquerda, que depois do jogo de hoje tomou a posição completamente, a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de meio-campistas, Bruno Guimarães e Casemiro, um pouco mais lá na frente no meio-campo a gente tinha Lucas Paquetá, que fez uma boa partida hoje, na esquerda Vinícius Júnior, na direita Rafinha e lá na frente, ao invés de Igor Thiago, Matheus Cunha no comando do ataque, que jogou muita bola hoje. Então, enquanto isso, a seleção haitiana vinha com seus craques do camisa 10 Bellegarde, mas do mesmo jeito era uma seleção bem mais fraca do que a seleção marroquina. Então a bola rola para esse jogo que a gente já esperava que ia ser uma goleada ali do Brasil, um jogo muito bom para restabelecer confiança. Aos 10 minutos o Brasil já chega muito bem pela primeira vez no jogo, o Haiti já começa no jogo chegando forte, com entradas fortes, mas o juiz não começa segurando um pouco o cartão amarelo, depois que ele foi distribuindo completamente de uma forma doida. Aos 10 minutos, o Brasil já chega muito bem em uma infiltração muito boa do Rafinha e um passe genial de Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães fez uma partida espetacular, já a gente vai falar dele. Ele acha a infiltração do Rafinha, o Rafinha bate no ângulo, faz um belo gol, que era um gol que seria muito importante para o Rafinha, por ter sido atacado nos últimos dias pelo jogo ruim que fez na primeira partida, logo na estreia da seleção brasileira na Copa. Era um gol para restabelecer confiança também, não só para o Brasil, mas para o Rafinha, só que o gol estava anulado, foi anulado por impedimento claríssimo, mas menção honrosa pro Rafinha, que bateu muito bem, e também pro Bruno Guimarães, que achada genial. Mas se essa não deu certo, o Brasil tentou e tentou muito mais vezes. Aos 22 minutos, mais uma vez o Brasil chega a ataque com o Rafinha e mais um passe genial de Bruno Guimarães para achar outra infiltração do Rafinha. E aí ele bate encobrindo o goleiro, a bola passa raspando na trave direita do goleiro Placide. E eu acho que já estava impedido, mas do mesmo jeito tinha que fazer, porque eu acho que se bobear não tava, mas eu acho que estava um pouquinho à frente ali o Rafinha. E depois disso, aos 24 minutos, o Brasil chega mais uma vez, só que agora
com eficiência, uma boa jogada do Vini, uma grande jogada. Ele recebe a bola, se eu não me engano, também do Bruno Guimarães. Ele não consegue achar espaço, dribla, puxa para a esquerda, que é onde ele gosta, e aí depois ele corta para a direita, chuta, o goleiro faz uma grande defesa e sobra no Matheus Cunha para dar o último toque no rebote e fazer o primeiro gol dele nessa Copa do Mundo. E como Deus é bom, né, Matheus Cunha? Porque na Copa de 2022, quando ele tinha a expectativa de ser convocado e não foi, ele ficou chorando ali na janela, com muita expectativa, mas é no tempo de Deus. E agora ele chega na Copa do Mundo, em sua estreia como titular no Mundial, já chega fazendo já seu primeiro gol na Copa do Mundo. É no tempo de Deus, Matheus Cunha. E depois disso, Deus resolveu presentear ele com mais grandes chances. Mas primeiramente, a gente teve aos 29 minutos uma grande bola do Casemiro, se eu não me engano, para achar o Rafinha. Só que aí o Rafinha, ele chuta meio fraco, não entendi o que ele estava fazendo, mas não era um começo bom de partida para o Rafinha. Por mais que tenha feito o gol, que estava anulado, o Rafinha não vinha tomando tantas decisões boas. E isso, mais uma vez, deixava a torcida do Brasil muito brava. E com isso, gente, se o Rafinha tava jogando muito mal, tinha um cara que tava jogando muito bem. O Matheus Cunha, mais uma vez, recebe um grande passe agora de Vinícius Júnior, que tá tomando a Copa pra si, tá deixando a Copa no bolso. Vinícius Júnior acha uma grande bola para o Matheus Cunha, e aí ele chuta meio desequilibrado de esquerda, mas a bola vai no ângulo, tirando a chance do goleiro do Haiti, o goleiro Placide, pegar essa bola e faz um golaço para a seleção brasileira, 2-0 em poucos minutos, 2 gols de Matheus Cunha, é no tempo de Deus. E tirando isso, grande passe de Vinícius Júnior. O Vini tá deixando essa Copa no bolso, pelo menos nesses primeiros 2 minutos. Se a gente tinha o Vini, que era muito questionado pela seleção brasileira, por todos os torcedores, que no Real Madrid era uma coisa, na seleção era outra, eu acho que o Vini deixou para jogar bola nessa Copa do Mundo, e ainda bem, né? Ainda bem que no momento que mais precisa ele deixou para jogar bola na seleção brasileira. Principalmente nesses primeiros 2 jogos. Vamos ver nos próximos. É claro que tem que ter mais paciência, mas o Vini, por enquanto, 2 jogos e 2 premiações de melhor em campo. Sim, o Vini, por enquanto, tá deixando a Copa no bolso, um dos melhores jogadores parados da seleção brasileira, principalmente nesse comecinho de Copa do Mundo. Mas vamos ver até o final, quem sabe ele traz a 6ª estrela para o Brasil. Depois disso, gente, depois do gol do Matheus Cunha, aos 38 minutos, acontece o que toda a torcida queria. Mais um gol do Brasil? Não. O Rafinha, ele sente a posterior da coxa, como disse o Vini, para o jogador haitiano, e ele sai para a entrada do Ryan. E o que me enfurece, o que me deixa muito triste com a torcida brasileira, é que em vez de apoiar o Rafinha, por ele estar jogando mal nessa Copa do Mundo, como foi em 2022, a torcida tava, obrigado Deus, nossa, ainda bem que o Rafinha saiu, o melhor lance dele na Copa do Mundo foi ter saído para entrar o Ryan. Gente, a Copa do Mundo é pra gente apoiar o nosso jogador. E aí vocês ficam aí, obrigado Deus, nossa, eu nem vou ficar falando tanto disso, porque é desnecessário. É desnecessário. Tudo bem que o Rafinha não tá fazendo uma Copa boa, tá fazendo uma Copa horrível por enquanto. Mas, gente, o Rafinha, ele é um cara que pode decidir. Por enquanto, não decidiu pela seleção brasileira. Era a mesma coisa do Vini. Só que o Vini, diferente do Rafinha, que quando precisa decidir, ele decide. Que agora na Copa do Mundo tá jogando muita bola. Mas, gente, eu acho que o Rafinha, por enquanto, não tô querendo zoar ele, mas pode ser que ele seja meio alérgico à Copa do Mundo. Eu não vou nem rir aqui, porque isso não é uma piada, é só uma coisa, uma visão ali que eu tenho na cabeça.
Mas vocês ficarem, obrigado Deus, pelo Rafinha ter saído, se machucado, sai logo esse jogador horrível, também não dá, né, gente? Copa do Mundo é pra gente apoiar a nossa seleção. Eu nem vou falar tanto disso, né? Já falei um monte porque eu também fico triste com isso, mas tudo bem. Depois disso, gente, esse lance do Rafinha a gente espera que não seja nada grave. Mas depois disso, gente, sai o Rafinha, entra o Ryan, mas não muda muito o esquema de jogo. E aos 45 minutos mais acréscimos, para conseguir mais confiança nesse primeiro tempo, o Paquetá acha uma grande bola, uma bola genial, passe genial para o Vinícius Júnior se infiltrar entre a zaga, só correr, bater. Não bateu tão bem, mas o importante é que foi gol. Passa por baixo das pernas do goleiro Placide para fazer seu segundo gol nessa Copa do Mundo em 2 jogos, para premiar esse grande começo de Mundial do Vinícius Júnior. E ainda bem que ele deixou para jogar na Copa do Mundo, mais uma vez eu falo. Com isso, vamos para o intervalo. E, gente, um primeiro tempo que o Haiti começa chegando muito forte, o Brasil tentando controlar mais a posse, tentando achar espaços, e quando acha aos 10 minutos tem o gol anulado com o Rafinha, e depois o Rafinha começa a fazer uma partida bem turbulenta, errando quase tudo que tentava. Aos 24 minutos saiu o gol do Brasil com o Matheus Cunha, numa grande jogada de Vinícius Júnior. Depois disso, o Rafinha errando mais uma vez e tendo mais um gol do Matheus Cunha aos 36 minutos. Aos 38, o Rafinha sai para a entrada do Ryan. Teve tudo aquilo que eu falei para vocês. Espero que não seja nada grave. Os torcedores, eu acho que eu acho que os torcedores esperam que seja grave, né? Mas depois disso, ao final de jogo, para coroar o grande começo da Copa do Mundo para Vinícius Júnior, gol dele. Não chuta tão bem, mas o importante é que faz o gol. Então, resumindo, o primeiro tempo foi isso daí, o Brasil controlando bem o jogo, em muitos momentos não dando espaço para o Haiti, mas em outros momentos dando espaço para o Haiti. Eu acho que isso tem que melhorar, porque se vai enfrentar uma França, uma Espanha, que é como a gente já viu em alguns testes, vai ser letal dar espaço para esses caras. Então, é claro que contra o Haiti, eles não têm tanto repertório técnico, mas quando se enfrenta uma França, uma Espanha, uma Argentina, vai ser bem diferente do que isso. Então isso tem que melhorar. Mas, tirando isso, o Brasil joga muito bem no primeiro tempo e indo para o segundo tempo, mantém os mesmos 11 jogadores, não os mesmos 11 jogadores que começaram, mas os mesmos 11 jogadores que saíram do primeiro tempo e indo para o segundo. O Brasil controlando mais o jogo, sem tentar forçar ali muitos passes necessários, rondando a bola e quando achar um espaço muito bom mesmo, atacava. E com isso, gente, com mais controle do Brasil e menos assim objetivo, aos 62 minutos entra quem a gente mais esperava. Entra Martinelli, não é o Martinelli que a gente mais esperava, por mais que ele jogou muito bem hoje, é Endrick Felipe. E o Endrick tinha muita expectativa de que jogasse muito bem, e eu te adianto, jogou bem. Que pena que não foi premiado com o seu gol, ele fez, mas estava anulado, já a gente chega lá. Mas o Endrick tinha muita expectativa e tinha muita raiva de vários torcedores com o Ancelotti por não ter colocado ele no momento que ele pode brilhar, que é no momento em um jogo grande, como foi contra Marrocos. O Brasil tinha espaço para atacar no final do jogo e um cara que poderia ser decisivo ali na área era o Endrick, mas o Ancelotti não quis colocar. Insiste, é muito novo, sei lá. Teve até aquela reportagem ali, né, aquela entrevista com ele do Chico Moedas, da Cazé TV, e ele pergunta pro Ancelotti, por que você não colocou o Endrick no primeiro jogo? Aí o Ancelotti com uns 20 segundos parado, só pensando. Nem o Ancelotti sabe, né? Nem o Ancelotti sabe. Isso prova que ele tá doidinho na cabeça. Mas vai que ele ganha a Copa, deixando o Endrick de fora, mas eu também quero que deixe ele dentro. E
Logo quando o Endrick entra aos 63 minutos, teve escanteio para Haiti, a chance mais perigosa dos caras. O Alisson faz uma grande defesa. Fala aí que o Alisson não é milagreiro. Grande defesa do Alisson e depois Danilo tira. Quando o Summerville não. O Bellegarde, ele foi testar de cabeça, o Danilo tira. E depois disso, gente, aos 68 minutos, numa grande jogada do Vini, recebendo a bola do Bruno Guimarães, se eu não me engano, dando de letra ali de calcanhar, só deixando para o Martinelli bater de uma forma linda, uma grande defesa do Placide, e a bola bate na trave, gente, ia ser um golaço do Martinelli. Subiu a bandeira no momento, eu não acho que estava impedido, mas depois no semiautomático eles mostraram que estava, que o Vini quando deu o toque de calcanhar estava um pouquinho à frente, mas era milímetros mesmo. E depois disso, aos 76 minutos, o Douglas Santos, pela primeira vez, eu acho que na vida dele, tendo muito espaço para correr e para finalizar, poderia fazer o seu único gol na história assim, de gol mais importante na sua carreira, que era logo numa Copa do Mundo, só que aí ele isola a banda para fora, desperdiça uma grande chance. Depois disso, aos 78 minutos, o iluminado, ele entra e decide. Que pena que estava impedido. 78 minutos, o Endrick recebe uma grande bola do Ryan e chuta, finaliza, já fazia sua comemoração, piu, piu. Só que aí o juiz, o bandeirinha, sobe a bandeira e com isso estava mesmo impedido, mas por um pouquinho mais uma vez. O Brasil tem que melhorar também isso, que o Brasil tá tipo um Real Madrid em 2025. Que não consegue superar linhas de impedimento de adversários que ficam um pouco mais para frente, conseguem fazer uma grande linha de impedimento. Então a França sabe fazer muito bem isso, a Espanha também. Então tem que tomar cuidado com isso, porque senão vai ter muitos lances que vão ser bons, é claro, mas vão ser anulados rapidamente, como foi hoje. Em 2 oportunidades, o Brasil teve 2 gols anulados, mas não tiram o mérito dos jogadores que construíram a jogada, fizeram o gol, como foi o Endrick, o Rafinha, o Bruno Guimarães, entre muitos outros, como o Ryan. E depois disso, gente, o Brasil controlando mais o jogo, aos 87 minutos, já estava dando um pouquinho mais espaço para o Haiti tentando seu golzinho de honra contra a seleção brasileira, mas aos 87 minutos, uma defesa fácil ali para o Alisson mandando para escanteio, e aos 90 mais acréscimos, o Ederson da Atalanta, que foi a grande novidade, que foi reposto para a vaga do Wesley, que está lesionado, né? Se lesionou contra o Egito, e aí o Ederson foi repor ali essa vaga. E aí ele não sei se dá para ter um parâmetro que ele entrou, se ele entrou mal, se ele entrou bem, porque foram poucos minutos. Mas no momento assim que ele recebe a bola ali na área, ele meio que fura ali de uma forma feia. Mas dessa forma a gente acaba o jogo. Um jogo que tinha pontos positivos, negativos, com bons jogadores jogando muito bem. O Endrick, o Matheus Cunha, o Vinícius Júnior, o Bruno Guimarães, o Paquetá fazendo uma grande partida. Ambos, a defesa bem segura. O Alisson também jogando muito bem quando tinha que fazer defesas difíceis. Ele fez. Então fala que ele não é milagreiro na seleção. Hoje ele foi pelo menos em uma oportunidade. E dessa forma, gente, eu já vou avisando pra vocês, não se iludam. Só porque ganhou de 3-0 jogando muita bola contra o Haiti, é o Haiti, né? É o Haiti. Então a gente vai ter um jogo mais difícil contra a Escócia. Se jogasse assim contra Marrocos, aí sim. Aí poderia se iludir. Né? Infelizmente não foi bem assim, né? E, gente, na próxima quarta-feira tem análise pós-jogo aqui no canal Isabad do jogo contra a Escócia. Esse a gente espera que seja bem melhor. E daqui a pouco eu vou ver as notícias da lesão do Rafinha, que vai sair ali o exame dele. Espero que não seja nada grave com ele. Mas o Brasil joga muito bem, com 2 gols de Matheus Cunha e um do Vini, coroando o grande início de Copa do Mundo que ele faz, deixando para jogar a bola no momento que mais precisa. O Brasil joga muito bem e vence o Haiti por 3-0. Não se iludam, hein? Então, para os próximos jogos eu venho aqui, é Copa do Mundo de 2026, rumo ao Hexa Brasil. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todos os seus amigos e sua família, porque aqui eles vão ficar aprendendo de tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo, não só com a nossa seleção brasileira, mas também com as outras seleções. Então é isso, e fui!